Tá acontecendo nesse exato momento o julgamento do Bruno Henrique no STJD. A depender do resultado desse julgamento, o atacante pode pegar um longo gancho e desfalcar o rubro-negro. Se ele for considerado culpado, pode pegar até 2 anos de suspensão. E as penas acumuladas vão de suspensão de 300 a 720 dias, suspensão de 12 a 24 jogos e 3 multas que podem chegar de 100 a 100 mil reais. E aqui a gente tá falando de um cara que é importantíssimo pro Flamengo, é um cara que tem uma história maravilhosa com a camisa do rubro-negro carioca, multicampeão, um dos ídolos do clube, que pode ver a sua carreira terminar de uma maneira simplesmente bizarra, por não ter pensado nas consequências dos seus atos. É claro que o Bruno Henrique é um cara querido, é um cara que tem um monte de memes que são até engraçados, não foi um jogador que se envolveu com nada para ganhar dinheiro, mas sabia que o que estava fazendo era errado. Foi dar a dica para alguém ali fazer alguma coisa, essa é a acusação, tem prints das conversas do Bruno Henrique com o irmão dele, e tudo isso pode prejudicar demais a carreira do jogador, e a gente pode ver um dos principais nomes da história do Flamengo terminando a carreira de uma maneira, cara, que seria decepcionante ao extremo. E aí, cara, vamos ver o que vai acontecer, não vamos fazer nenhum julgamento precipitado, mas o que definitivamente a gente pode dizer aqui é que isso já atrapalhou e muito o Flamengo com todos esses barulhos, esses ruídos que estão acontecendo no bastidor, e dependendo do resultado de hoje, desse julgamento, pode atrapalhar mais ainda o clube, que não tem nada a ver com essa situação, é um lesado diante de tudo isso. Mas a gente não vai falar só dessas coisas não, vamos falar de seleção brasileira no dia de hoje, vamos falar sobre o Marcos Leonardo, o Paquetá e muito mais. Mas antes, se você não está inscrito no canal, se inscreve aqui para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Hoje está um pouquinho atrasado aqui o news, um pouquinho feito na correria, mas todo dia tem vídeo aqui para você, por isso se inscreve e deixa um like, beleza? Depois de ver a frustrada chance de reforçar o São Paulo e por água abaixo, o Marcos Leonardo pode adotar uma medida radical para definir seu futuro, viu? Ao lado dos seus representantes e advogados, o jogador está estudando acionar a FIFA para rescindir unilateralmente o contrato dele com o Al Hilal, alegando justa causa. A informação foi divulgada inicialmente pela ESPN, mas tem sido replicada por vários outros meios de comunicação, e o Marcos Leonardo pode mesmo deixar a Arábia Saudita dessa maneira. E ó, se a gente tá falando do Bruno Henrique, que tá passando hoje por um julgamento, é bom falar sobre o Paquetá, que tá inclusive pensando em tomar medidas sérias contra a FA lá na Inglaterra. O meio-campista, que viu uma negociação com o Manchester City que podia chegar a 80 milhões de euros e por água abaixo por conta das acusações das quais ele foi inocentado, tá pensando em entrar com uma ação, ele e o West Ham, contra a FA, para, enfim, ser ressarcido dos danos que eles tiveram durante todo esse período de investigação. Aí você vai falar, poxa, então não pode investigar ninguém, não pode, enfim, acusar uma pessoa? Até pode, cara, mas durante esse período muitas informações foram vazadas propositalmente e isso prejudicou, claro, o Paquetá, porque foi inocentado, e também prejudicou o West Ham, que perdeu a grande chance de ter um lucro enorme com o jogador. Vamos ver como é que vão se desenrolar agora essas coisas. Pode ser que a FA não seja condenada a pagar todo esse valor, a gente está falando de mais de 600 milhões de reais, mas a Federação Inglesa pode sim ser obrigada a pagar algum tipo de multa, uma compensação ao jogador e ao clube por todos esses vazamentos que houveram aí durante a investigação. O Fortaleza não perdeu tempo sem treinador depois de demitir o Renato Paiva e surpreendeu ao anunciar a contratação do ex-atacante do Boca Juniors, o Martín Palermo, de 51 anos. Ídolo do Boca enquanto atacante, ele se aposentou lá em 2011, fez 188 gols em 338 partidas ao longo das 2 passagens que ele teve pelo clube argentino e conquistou 13 títulos. Boa sorte para ele agora ao comando do Fortaleza. E o Corinthians vem tentando negociar um acordo com o staff do Matias Rojas para evitar um novo transfer ban com a dívida que eles têm com o jogador de mais de 40 milhões de reais. O julgamento no CAS vai ser no final desse mês e o Timão tenta se antecipar e costurar um valor menor do que a condenação inicial de 40 milhões de reais. Em 2024, o clube foi condenado a pagar
tudo que o Rojas teria que receber até o final do contrato. E vale lembrar que o jogador acionou a justiça para rescindir com o alvinegro de forma unilateral por pagamentos atrasados. Só sofrer mais um transfer ban. E aqui, cara, é o que eu falo. O torcedor acha que é brincadeira, o clube devendo, afundado em dívidas, má gestão. Olha só, o Rojas veio, não jogou nada, o Corinthians atrasou o pagamento e a partir dali entrou na justiça. O clube foi obrigado a pagar tudo que teria que pagar o jogador até o final do contrato. E aí ele deixa o Corinthians, já passou pelo Inter Miami, tá agora lá no River Plate e o Corinthians vai ter que pagar tudo pro cara. Tudo, os 40 milhões. E sabe o que é pior? Se for condenado na FIFA, o Corinthians pode não só ter que pagar todo esse valor para ele, como pode ter punição esportiva, perdas de pontos. É muito importante o clube estar organizado fora de campo também, cara. Porque as consequências, ora, as consequências dos nossos próprios atos chegarão. O torcedor tem culpa? Claro que não. Mas esses dirigentes merdas que passam pelo seu Corinthians, pelo meu São Paulo, pelo Santos e tantos outros clubes, uma hora a conta vai chegar, cara. A conta vai chegar e vai ser difícil pagar. Quem sofre é o torcedor, que aí tem que ver o time sofrer esportivamente com jogadores medíocres ou ruins e, além de tudo, ver o clube correndo risco até mesmo ser rebaixado. Porque com time ruim e perdendo ponto, vai fazer o quê? E não tem jeito, né, cara? Não tem jeito. Quem nasceu pra ser é. Saiu a notícia por aí que o Neymar, cara, foi colocado como herdeiro de um bilionário em dólar, tá? Um gaúcho que tem mais de $1 bilhão, que preferiu manter a sua identidade ali, enfim, por baixo dos panos, não quis divulgar o seu nome. Um detalhe, né? Não sei se ele é gaúcho, mas ele é de Porto Alegre, não sei se nasceu lá, mas está em Porto Alegre. Decidiu deixar a sua fortuna pro Neymar, cara. Pois é, o cara tem 31 anos, não tem filhos, não tem esposa e ele gosta do Neymar e por isso ele decidiu, fez um testamento e deixou claro que quando ele partir dessa vida, porque é quando, não é se, tá? É quando, todo mundo vai morrer, ele vai deixar o seu $1 bilhão, que é estimada a sua fortuna, pro Neymar, que o Neymar tá precisando, né? O cara disse, eu gosto do Neymar, não tenho pra quem deixar esse dinheiro e eu escolhi o Neymar. E eu pergunto, cara, por que você não gosta de mim, cara? Por que você não assiste meu canal e em vida ainda me deu $1 bilhão só, cara? Poxa, por que não caça carne no meu prato, senhor? Por quê? Porque sempre no prato do vegano, cara. Por que não olha pra mim a vida desse jeito? Já pensou, cara? Você tá aí, o cara fala, olha, eu sempre gostei de você e vou deixar $1 bilhão pra você. Irmão, ainda bem que você falou isso pro Neymar, o Neymar não tá precisando. Dependendo pra quem você fala isso, tua partida é antecipada, viu? Olha, cuidado, meu irmão. E 6 dias depois de ser vendido ao Nottingham Forest, o cuiabano desembarcou no Rio de Janeiro para se juntar ao Botafogo por empréstimo até o final do ano. E isso ainda vai dar muito pano para manga, com muito torcedor tentando entender melhor por que as coisas aconteceram dessa maneira. E o xodó do Felipe Luiz, o Wallace Yan, perdeu espaço no Flamengo e busca uma volta por cima na carreira. Depois da eliminação do Fla pro Atlético Mineiro, o Wallace perdeu um pênalti e o atacante de 20 anos foi relacionado para 6 jogos, mas só entrou em 2, somando 16 minutos em campos. A falta de espaço também coincide com a consolidação do Samuel Lino na equipe e a recuperação do Pedro, que está jogando muita bola. Era óbvio que o Wallace Yan ia perder um pouco de espaço no rubro-negro carioca e aos poucos deve ir ganhando suas chances na equipe quando o calendário apertar mais para o final do ano. E se o Marcos Leonardo teve dificuldade em deixar o Al Hilal, o mesmo não pode se dizer do Mitrovic, que deixou a equipe da Arábia Saudita para ir jogar no Catar, defender o Al Rayyan. Vai ser treinado pelo Arthur Jorge, jogar com Roger Guedes, com o Gregori e se despediu do Al Hilal para ir jogar no Catar, onde também vai ganhar muito bem, sem nenhum problema. Sorte essa que o Marcos Leonardo não teve e vamos ver o que vai acontecer disso aí. Acha que o Marcos Leonardo vai conseguir a rescisão dele? Hoje tem seleção brasileira, a gente tem que falar disso também, hein, cara? Olha, hoje o Brasil vai enfrentar o Chile, um time completamente aí reestruturado pelo Carlo Ancelotti, com 4 atacantes, sem alguns jogadores que pra gente são figurinhas carimbadas, como o Vinícius Júnior, como o Rodrigo. Como será que o time vai se desenrolar? Vai dar bom? Quem que você tá botando esperança? O Rafinha vai ser destaque? Será que vai ser o Luiz Henrique? O que você tá apostando? Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. Não esquece do like no vídeo. Eu fico por aqui, valeu e tchau, tchau.